Olá, seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Aqui eu vou mostrar para vocês que a física faz parte do seu dia a dia. O assunto de hoje é a lei de Ohm. Então nós iniciamos já o assunto de eletrostática. Agora a gente começa a entrar um pouquinho mais na eletrodinâmica. Então, se você está chegando aqui agora, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhum detalhe. Para entender como que a lei de Ohm funciona, nós precisamos primeiro entender o que é corrente elétrica. Com certeza você já ouviu falar nisso, né? Ou seja, a eletrização, a elétrica, as correntes elétricas, tudo relacionado à eletricidade está muito presente no nosso dia a dia, né? Hoje em dia a gente não sabe o que fazer quando não temos eletricidade. Então, tudo isso acontece graças à corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que o movimento das cargas elétricas. Lembram delas que a gente falou nesse vídeo aqui? Pois é, então essas cargas elas se movimentam. E medir esse movimento em um determinado tempo nada mais é do que medir a corrente elétrica. As cargas elétricas sempre vão se movimentar de forma ordenada dentro de um condutor. Por exemplo, um fio de cobre, que é os fios que a gente utiliza nas nossas casas para ter eletricidade. E por convenção, o sentido da corrente elétrica sempre vai ser contrário ao sentido dos elétrons. Então, como eu disse, para a gente medir a corrente elétrica, né, vai ser a razão entre a carga, né, a quantidade de carga, que é o Q, pelo tempo. Então, ΔQ sobre ΔT. A unidade da corrente elétrica vai ser Coulomb por segundo, que nós vamos chamar de ampere, representado pela letra A. Nós temos dois tipos de corrente elétrica. Nós temos a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. A contínua quer dizer que a corrente elétrica vai ter sempre aquele mesmo valor em qualquer intervalo de tempo. Então, por exemplo, em pilhas e baterias de carro, é a corrente contínua que vai funcionar. Já em hidrelétricas, vai ser a corrente alternada, que quer dizer que o valor da corrente elétrica pode alternar dependendo do espaço de tempo que você estiver calculando. Então, como é que essa corrente elétrica ela viaja aí pelos lugares e consegue, por exemplo, acender uma lâmpada, ligar um micro-ondas, uma televisão? Isso acontece devido aos circuitos elétricos, né? Ou seja, um circuito elétrico ele sempre vai ter que ter pelo menos uma fonte, que é quem vai dar a energia para a corrente, e vai ter que ter também uma resistência, né? Então, a resistência vai ter exatamente esse papel de resistir à corrente, né? Ela vai limitar a corrente, vai não deixar a corrente passar toda pelo circuito sem ter nenhuma limitação. Então, tanto o gerador como a resistência elétrica podem ser representadas por símbolos, que são esses símbolos que estão aqui. E o gerador, como eu disse, vai alimentar esse circuito e a resistência vai controlar a corrente elétrica. A resistência vai depender da resistividade de cada material. Então, por exemplo, muitas lâmpadas, esse material que está aqui dentro é o tungstênio, né? Então, o tungstênio vai ter uma resistividade característica desse material, que vai levar em conta outros elementos desse material, né? Como o comprimento, a densidade, a gente vai ver daqui a pouco. E outros materiais podem ter uma resistividade maior ou menor, dependendo da sua composição. Então, para calcular a resistência de um material, nós temos esse símbolo aí, o ρ, que é justamente a resistividade, né? E também vai depender do comprimento e da área. Então, a lei de Ohm diz que em alguns materiais condutores que estejam a uma temperatura constante, a diferença de potencial, que pode ser representada pela letra V ou U, vai ser proporcional à corrente elétrica. Então, a gente já viu que quando uma coisa é proporcional, para a igualdade nós precisamos de uma constante. E essa constante é exatamente a resistência. Então, pela lei de Ohm, a diferença de potencial V é igual a resistência R vezes a corrente elétrica I. E aí nós vamos ter este gráfico, que é um gráfico de uma função de primeiro grau. Então, a fonte e a resistência são componentes básicas de um circuito.
Pode haver outras resistências, pode haver mais fontes e pode haver outros elementos também, como indutores, capacitores, que a gente pode ver mais para frente. Mas, se não tiver resistência, se tiver somente uma fonte, a corrente não vai ter nenhuma limitação e dessa forma pode acontecer um curto-circuito. Então, como eu disse, um circuito ele vai poder ter várias resistências, várias fontes e para isso nós devemos definir os nós e os ramos do circuito. Então, eu coloquei aqui essa bolinha vermelha onde vai ser os nós. Então, cada encontro de 3 fios é considerado um nó. Então, se tem 3 lugares onde a corrente pode estar passando, este é um nó. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 4 nós. Um ramo vai ser o encontro de 2 nós consecutivos. Então, por exemplo, aqui nós temos um ramo, aqui outro e outro ramo. Então, nesse exemplo de circuito, nós temos 4 ramos. Dependendo do circuito, você pode ter mais nós, menos nós, mais ramos e menos ramos. Bom, e também todo circuito, já que ele está sendo alimentado por uma energia, né, através da fonte, ele também vai ter uma potência elétrica. E essa potência nada mais é do que o trabalho da carga elétrica dividido pela unidade de tempo. Então, é só a gente lembrar de algumas equações, né, do trabalho da carga elétrica e também da corrente elétrica e a gente vai chegar na relação da potência elétrica com a corrente elétrica. A unidade da potência elétrica vai ser a unidade que a gente já conhece quando a gente viu a potência das energias mecânicas, que é o watts, ou seja, joule dividido por segundo. E combinando a equação da potência elétrica com a lei de Ohm, a gente pode chegar aí em outras 2 relações da potência elétrica. Gente, estudando esse assunto, eu encontrei pelo menos umas 4 ou 5 questões do Enem de 2016 para cá que trataram desse assunto de potência elétrica. Nós vamos resolver um aqui, mas com certeza resolvendo este, vocês vão ser capazes de resolver os outros. Então já deixo aí como desafio para vocês. E vamos resolver a nossa questão do Enem. Essa questão caiu em 2018 e diz assim: alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então, nós temos aí esse quadro dizendo que o exaustor tem 150 watts, o computador 300, o aspirador de pó 600, uma churrasqueira elétrica 1.200 watts e um secador de roupas 3.600 watts. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o exaustor, o computador, o aspirador de pó, a churrasqueira elétrica ou a secadeira de roupas. Então, se vocês quiserem, pode pausar o vídeo, pensar um pouquinho e voltar aqui para a gente responder juntos. Bom, gente, então, para a gente saber responder, a gente primeiro precisa saber qual é a potência que esse peixe produz para saber com qual material aí, com qual equipamento ele vai se igualar ou se aproximar. Então, nós temos já a nossa fórmula, anotei aqui as partes principais da questão, né? Os valores principais. Então, o enunciado já nos dá a corrente, já nos dá a voltagem. Então, é só a gente calcular, né? Substituir aí na fórmula P igual a V vezes I e fazer essa multiplicação. Então, o resultado é exatamente 1.200 volts, que é igual ao resultado da churrasqueira elétrica, que é a letra D desta questão. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários, mas já deixa a curtida, compartilhem com seus amigos e obrigada por ter ficado até o final. Tchau, tchau!